Ele achou que era apenas uma dor de cabeça. O que escondia chocou a todos. Na história de hoje, você ouvirá sobre um caso que, à primeira vista, parecia insignificante, mas que escondeu uma verdade aterradora, um lembrete sombrio de como nosso corpo pode ser um campo de batalha inesperado. O que começou como uma simples coceira atrás da orelha, um incômodo comum que muitos de nós já experimentamos, evoluiu para uma luta pela vida, revelando a complexidade e os perigos ocultos na natureza, especialmente em ecossistemas tão ricos e vibrantes quanto os da Amazônia. Cláudio Silva, um militar aposentado de 83 anos, residindo na capital amazonense, Manaus, levava uma vida tranquila. Seus dias eram marcados por uma rotina familiar, o aroma do café fresco pela manhã, a leitura do jornal e, nos últimos tempos, uma persistente coceira atrás da orelha direita. Inicialmente, ele a descartou como um sinal de caspa, um incômodo passageiro que ele discretamente aliviava enquanto conversava com sua filha, Marina, uma enfermeira de 32 anos, que se mudara para morar com ele após o falecimento de sua esposa. Marina, com seu olhar profissional e carinhoso, sempre esteve atenta à saúde do pai. Ela, melhor do que ninguém, sabia que até os sintomas mais banais podem ser prenúncios de algo mais sério. Doenças de pele como dermatite seborreica, eczemas ou reações alérgicas alimentares, muitas vezes negligenciadas por acreditarmos que são passageiras, podem, se não tratadas com a devida atenção, escalar para complicações que exigem intervenção médica urgente. Pai, essa coceira parece estar piorando. Deixe-me dar uma olhada, disse Marina, numa tarde de terça-feira, com a preocupação em seus olhos. Ao examinar a região atrás da orelha direita de Cláudio, perto da linha do cabelo, ela notou algo que imediatamente disparou um alarme em seu peito. Um pequeno orifício avermelhado, com as bordas visivelmente inflamadas e uma secreção incomum que não condizia com uma simples irritação cutânea. Era um sinal, um alerta silencioso de que algo mais estava acontecendo ali, algo que desafiava as explicações mais corriqueiras. Mas você consegue imaginar o que realmente estava causando essa simples coceira, um sintoma que, em sua aparente inocência, escondia uma ameaça que colocaria a vida de Cláudio em risco? A Amazônia, com sua exuberância e biodiversidade, é também um palco para desafios de saúde singulares, onde a natureza, em sua grandiosidade, pode apresentar perigos inesperados. Este caso específico, ocorrido em Manaus, no coração do estado do Amazonas, nos leva a refletir sobre a importância da vigilância constante sobre nosso próprio corpo e a necessidade de não subestimar os sinais que ele nos envia. O que parecia uma questão dermatológica superficial revelou-se uma invasão biológica, um lembrete de que, mesmo em nossa vida cotidiana, estamos sujeitos a forças naturais que podem ter consequências dramáticas. Você está assistindo nossos vídeos pelo celular ou computador? E de onde você está nos assistindo? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum caso médico surpreendente. Continuando nossa história, 3 dias após a consulta inicial com o Dr. Roberto Nascimento, um dermatologista experiente do Hospital de Manaus, que a princípio diagnosticou o caso como uma dermatite comum, prescrevendo pomadas antifúngicas e recomendando higiene rigorosa, Marina notou uma piora drástica no quadro de seu pai. A coceira, que antes era apenas irritante, transformou-se em uma dor intensa e latejante. Cláudio começou a relatar uma sensação peculiar e perturbadora, como se algo estivesse se movendo dentro de sua orelha. Um pressentimento que acelerou ainda mais o coração de Marina e a fez buscar ajuda médica novamente, desta vez com a urgência que a situação exigia. A gravidade do quadro se intensificou, indicando que a condição estava longe de ser uma simples irritação de pele.
e que algo mais sinistro estava em jogo, exigindo uma investigação mais aprofundada e um diagnóstico preciso para salvar a vida de Cláudio. A lembrança desse momento, carregado de apreensão e incerteza, trouxe um peso inesperado para a sala de cirurgia. Marina, com os olhos marejados, ouvia o pai narrar, entre pausas de dor e o efeito dos anestésicos, um relato que pintava um quadro ainda mais perturbador. Cláudio descreveu como, naquela tarde abafada, ele decidiu mergulhar nas águas turvas de um igarapé, um gesto de descontração e proximidade com as crianças que o acompanhavam. Foi rápido, senti só uma picada na nuca. Pensei que fosse um mosquito qualquer, disse ele, com a voz embargada pela emoção e pela dor. Um fio de memória que se tornava a chave para desvendar o mistério que afligia seu corpo. Essa pequena picada, um evento aparentemente insignificante, era o ponto de partida para uma saga médica complexa e perigosa. O Dr. Nascimento trocou olhares graves com os residentes que o acompanhavam, um silêncio carregado de preocupação pairando no ar. A hipótese inicial de uma dermatite comum dava lugar a uma suspeita mais alarmante. A descrição de Cláudio sobre a picada e a subsequente evolução dos sintomas apontavam para uma condição conhecida na região amazônica, um parasita que se aproveita de vetores para se instalar em hospedeiros. A dermatobia hominis é conhecida por usar mosquitos como vetores, explicou o médico com a seriedade que a situação demandava. A picada que ele sentiu foi provavelmente a inoculação das larvas. Isso pode ter permanecido latente até encontrar uma porta de entrada na pele, como aquele pequeno orifício que sua filha identificou. Marina apertou a mão do pai com força, seu coração disparado ao imaginar que aquele simples gesto de generosidade, o ato de se banhar com as crianças para não parecer distante, havia se transformado em uma ameaça à vida. A complexidade do ciclo de vida da dermatobia hominis, um parasita que utiliza outros insetos para depositar seus ovos, e o calor corporal humano como gatilho para a eclosão das larvas, transformava uma cena de lazer em um cenário de perigo. Enquanto as últimas larvas eram cuidadosamente removidas, a equipe médica coletava amostras para análise laboratorial, um passo crucial para entender a extensão da infestação e suas possíveis ramificações. O que chamou a atenção da equipe foi a resistência incomum de alguns espécimes. 3 delas, já parcialmente calcificadas, se desprenderam com dificuldade, exigindo o uso de instrumentos de microcirurgia, um detalhe que prenunciava algo mais do que uma infestação comum. Isso não é comum, murmurou a residente Camila, quase para si mesma, um pensamento que ecoou no silêncio da sala de cirurgia. Doutor. Nascimento, no entanto, ouviu a observação e respondeu com a mesma intensidade de preocupação. Não é. Quero essas amostras em cultura imediatamente e avisem o setor de infectologia. No corredor, Marina aguardava o término do procedimento com o coração em pedaços, cada passo apressado da equipe, cada sussurro tenso, indicava que aquele não era apenas um caso clínico raro, mas algo que poderia estar ligado a uma trama mais sombria e complexa do que eles poderiam imaginar. A história de Cláudio estava longe de terminar. Estava apenas começando a revelar suas camadas mais profundas e intrigantes. Ao final do procedimento cirúrgico, quando Cláudio foi transferido para a sala de recuperação, ainda sob o efeito dos analgésicos, o Dr. Nascimento chamou Marina de lado, seu semblante sério e sua voz firme. Sua família deve ser mantida em observação, disse ele. Essa infestação não surgiu do nada. A quantidade de larvas sugere uma contaminação proposital ou uma exposição em massa. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
O que antes parecia um acidente isolado com um inseto, uma fatalidade da natureza, podia, na verdade, estar intrinsecamente ligado a algo muito mais sinistro e intencional. Algo que eles ainda não compreendiam completamente. A investigação médica se aprofundava, buscando não apenas a cura, mas também a origem de um mal que se manifestou de forma tão insidiosa. Lembro perfeitamente do momento, contou Cláudio à equipe médica, com a voz ainda fraca, mas clara. Um mosquito enorme, desses que chamamos de carapanã, me picou bem atrás da orelha. Coçou por alguns dias, mas pensei que fosse normal. Quem imagina que uma simples picada poderia virar isso? Marina segurava a mão do pai, tentando conter as lágrimas que insistiam em rolar. Como profissional de saúde, ela compreendia a gravidade da situação e os riscos que a família havia corrido. Se as larvas tivessem migrado para o sistema nervoso central, as consequências seriam irreversíveis e a vida de seu pai estaria em perigo iminente. O Dr. Nascimento explicou detalhadamente o ciclo de vida da Dermatobia hominis. As moscas fêmeas utilizam outros insetos, como mosquitos, como táxis voadores, para depositar seus ovos em locais quentes e úmidos, como a pele humana. Quando um mosquito contaminado pica um ser humano, o calor corporal da vítima faz com que os ovos eclodam e as larvas penetrem na pele. A região amazônica registra cerca de 150 casos de miíase por ano, informou o médico, destacando a relevância epidemiológica da condição na área. A maioria passa despercebida nas comunidades mais isoladas, onde o acesso aos cuidados médicos é limitado. Casos como o do seu pai nos ensinam sobre a importância do diagnóstico precoce e da conscientização. O tratamento pós-cirúrgico de Cláudio incluiu um rigoroso regime de antibióticos de amplo espectro, anti-inflamatórios e curativos especiais para prevenir infecções secundárias. Ele precisaria permanecer internado por 1 semana para observação atenta, pois o risco de complicações neurológicas, embora reduzido após a remoção das larvas, ainda existia. A notícia do caso de Cláudio se espalhou rapidamente pelos corredores do hospital, atraindo a atenção de residentes, estudantes de enfermagem e até professores da universidade, que vieram conhecer o paciente das larvas. O caso se tornou um material de estudo valioso para a disciplina de medicina tropical, um exemplo prático e dramático dos desafios enfrentados na região. Marina, em um ato de responsabilidade e profissionalismo, contatou imediatamente o comandante militar do pai, relatando a situação e garantindo que Cláudio recebesse o atestado médico necessário para sua recuperação, além de acompanhamento psicológico, pois o trauma havia desencadeado uma fobia severa de insetos. Durante a recuperação de Cláudio, detalhes ainda mais chocantes vieram à tona, revelados pelas análises laboratoriais das larvas removidas. Algumas delas já haviam atingido o 3º estágio de desenvolvimento, o que significava que estavam prestes a se transformar em moscas adultas dentro do organismo de Cláudio, um cenário que poderia ter sido catastrófico. Se isso tivesse acontecido, as consequências seriam fatais, explicou a doutora Amanda Torres, infectologista consultada no caso. As moscas adultas tentariam sair do corpo, causando perfurações internas que poderiam resultar em hemorragias fatais. O caso de Cláudio Silva chamou a atenção das autoridades sanitárias estaduais. Uma equipe de epidemiologistas foi enviada à comunidade ribeirinha, onde Cláudio havia se infectado, com o objetivo de mapear possíveis surtos de miíase na região. A investigação revelou que outras 3 pessoas apresentavam sintomas similares, embora menos avançados, confirmando a preocupação de uma possível contaminação em massa. Marina, motivada pela experiência vivida, decidiu documentar toda a jornada em um relatório médico detalhado. Quero que outras famílias aprendam com o que passamos, disse ela, com a determinação de quem transformou uma tragédia pessoal em uma lição para a comunidade.
Sintomas aparentemente insignificantes podem esconder ameaças reais à vida. A recuperação de Cláudio foi lenta, mas progressiva. As feridas cicatrizaram completamente em 3 semanas, deixando apenas uma pequena cicatriz como lembrança do ocorrido. No entanto, as sequelas psicológicas perduraram por meses, com o desenvolvimento de ansiedade severa relacionada a ambientes externos e o uso constante de repelente. O Dr. Nascimento utilizou o caso de Cláudio como base para uma palestra na Sociedade Brasileira de Dermatologia, um alerta para seus colegas sobre a importância de considerar parasitoses tropicais em diagnósticos diferenciais, especialmente em regiões endêmicas como a Amazônia. A medicina nos ensina que devemos sempre suspeitar do inesperado, concluiu o médico, ressaltando a complexidade e os desafios da medicina tropical. 6 meses após o incidente, Cláudio retornou ao Hospital Adventista para uma consulta de acompanhamento. As cicatrizes haviam se tornado quase imperceptíveis e os exames neurológicos confirmaram a ausência total de sequelas físicas. Doutor, eu queria agradecer por ter salvado minha vida, disse Cláudio, emocionado, apertando a mão do Dr. Nascimento. Se não fosse pela sua experiência e rapidez, eu não estaria aqui hoje. Marina, por sua vez, tornou-se uma defensora fervorosa da educação sanitária em comunidades ribeirinhas, organizando campanhas de conscientização sobre miíase e visitando escolas e centros comunitários para ensinar os sinais de alerta e as medidas preventivas. O caso de Cláudio Silva foi publicado no prestigioso Journal of Tropical Medicine, tornando-se uma referência internacional para estudos sobre miíase auricular em regiões tropicais. Médicos do Peru, Colômbia e Venezuela solicitaram cópias do relatório para seus programas de residência, ampliando o alcance e a importância do estudo. A experiência transformou completamente a relação de Cláudio com a natureza amazônica. Ele continuou suas atividades militares voluntárias, mas sempre com equipamentos de proteção adequados e um conhecimento aprofundado sobre os riscos da região. Aprendi que respeitar a natureza significa também proteger-se dela, refletiu Cláudio. A Amazônia é bela e generosa, mas também pode ser perigosa para quem não toma as devidas precauções. O Dr. Nascimento, inspirado pela gravidade do caso, criou um protocolo específico para diagnóstico precoce de miíase, que foi subsequentemente adotado por hospitais de toda a região norte. O protocolo inclui um exame dermatoscópico obrigatório para qualquer lesão cutânea suspeita em pacientes com histórico de exposição a ambientes silvestres, uma medida crucial para a detecção rápida e eficaz. Marina concluiu uma especialização em medicina tropical, impulsionada pela experiência vivida com o pai. Atualmente, ela atende em uma clínica especializada em doenças parasitárias, dedicando sua carreira a ajudar outros pacientes que enfrentam situações similares a que sua família passou. O que aprendemos com essa história chocante? Que sintomas aparentemente banais podem esconder ameaças graves à saúde. Coceiras persistentes, pequenas feridas que não cicatrizam, sensações estranhas na pele. Todos esses sinais merecem atenção médica especializada, especialmente após exposição a ambientes tropicais, afirma Marina. A história de Cláudio tornou-se um marco na medicina amazônica, demonstrando como o conhecimento científico, aliado à experiência clínica e ao cuidado familiar, pode salvar vidas em situações extremas. Hoje, 3 anos após o incidente, Cláudio mantém consultas regulares de acompanhamento. Aos 86 anos, ele se tornou um símbolo de resistência e recuperação, inspirando outros pacientes que enfrentam diagnósticos difíceis. Meu pai me ensinou que na vida, assim como na medicina, nunca devemos subestimar os pequenos sinais, reflete Marina. Uma coceira quase nos tirou dele, mas também nos mostrou a força do amor familiar e da dedicação médica. Doutor.
Nascimento, agora reconhecido como um especialista em miíase tropical, continua atendendo casos similares, tendo diagnosticado mais de 40 casos de parasitoses cutâneas desde a experiência com Cláudio, salvando dezenas de vidas através do diagnóstico precoce. A clínica onde Marina trabalha recebe pacientes de todo o país, muitos deles direcionados após pesquisas na internet sobre coceira persistente, feridas que não cicatrizam ou larvas na pele. O caso de seu pai abriu caminho para que outras famílias encontrassem ajuda médica adequada. As lições dessa história são claras e universais. Nunca ignore sintomas persistentes, especialmente após viagens ou exposição a novos ambientes. Procure sempre ajuda médica qualificada e mantenha-se informado sobre os riscos sanitários de sua região. Se esta história salvou pelo menos uma vida, nossa missão foi cumprida, conclui Marina. Compartilhar conhecimento é a melhor forma de prevenir tragédias e proteger aqueles que amamos. A persistência da infecção e a complexidade do caso de Cláudio Silva não se limitaram à remoção das larvas. A análise laboratorial das amostras, realizada no Instituto Evandro Chagas, um renomado centro de pesquisa em doenças tropicais no Pará, revelou uma característica incomum em algumas das larvas extraídas: a presença de uma resistência surpreendente a certos compostos orgânicos, algo que os pesquisadores associaram a uma possível adaptação a ambientes mais agressivos, talvez decorrente de exposições prévias ou de mutações genéticas. Essa descoberta lançou uma nova luz sobre a natureza do parasita e levantou questões sobre a capacidade de adaptação de organismos em ecossistemas sob pressão ambiental. A equipe de infectologia, liderada pela doutora Torres, iniciou um estudo comparativo com larvas de Dermatobia hominis coletadas em outras regiões da Amazônia, buscando identificar se essa resistência era um fenômeno isolado ou um indicativo de uma evolução em larga escala do parasita. Além disso, a investigação aprofundada sobre a origem da infestação revelou um aspecto ainda mais intrigante. Descobriu-se que, na comunidade ribeirinha onde Cláudio havia se banhado, a prática de descarte inadequado de resíduos orgânicos era comum, criando um ambiente propício para a proliferação de insetos vetores e a possível contaminação da água. A água do igarapé, que parecia tão convidativa e refrescante, na verdade, servia como um vetor silencioso, transportando ovos e larvas em estágios iniciais, que se tornavam ativos com o calor corporal. Essa conexão entre práticas sanitárias precárias e a disseminação de doenças parasitárias serviu como um alerta contundente para as autoridades de saúde pública da região, que intensificaram as campanhas de conscientização sobre higiene e manejo de resíduos em comunidades de difícil acesso. A experiência de Cláudio e a necessidade de um tratamento especializado para a miíase auricular abriram um precedente para a criação de um centro de referência em doenças tropicais em Manaus. Em parceria com a universidade, estabeleceu um programa de atendimento multidisciplinar, reunindo dermatologistas, infectologistas, neurologistas e psicólogos para lidar com casos complexos de parasitoses e outras doenças endêmicas. Esse centro se tornou um polo de excelência, atraindo profissionais e pacientes de toda a região norte e aprimorando o diagnóstico e tratamento de condições que antes eram negligenciadas ou subestimadas. A história de Cláudio, que começou com uma simples coceira, impulsionou uma revolução na abordagem da saúde em uma das regiões mais desafiadoras do Brasil. A narrativa de Cláudio e Marina também serviu de inspiração para a criação de um aplicativo móvel de triagem de sintomas dermatológicos, desenvolvido por um grupo de estudantes de tecnologia da UFAM. O aplicativo, batizado de Pele Saudável Amazônia,
permite que os usuários insiram informações sobre seus sintomas e recebam orientações sobre a gravidade do quadro, com a possibilidade de enviar fotos para análise preliminar por inteligência artificial. Em casos suspeitos de miíase ou outras parasitoses, o aplicativo direciona o usuário para os centros de saúde mais próximos ou para especialistas, facilitando o acesso a cuidados médicos e agilizando o diagnóstico. Essa inovação tecnológica demonstrou como a união entre a medicina e a tecnologia pode superar barreiras geográficas e socioeconômicas, levando informação e assistência a áreas remotas. A pesquisa sobre a resistência das larvas a compostos orgânicos, iniciada no Instituto Evandro Chagas, evoluiu para um estudo mais amplo sobre a resistência parasitária em geral. Os cientistas começaram a investigar a influência de fatores ambientais, como a poluição e o desmatamento, na evolução e adaptação de parasitas na Amazônia. A hipótese é que a pressão exercida por essas mudanças ambientais poderia acelerar o processo de mutação e seleção natural, levando ao surgimento de parasitas mais resistentes e agressivos. Essa linha de pesquisa abriu um novo campo de estudo, conectando a saúde humana à saúde do ecossistema amazônico e ressaltando a importância da conservação ambiental para o bem-estar das populações locais. A descoberta da resistência das larvas da Dermatobia hominis a certos compostos orgânicos, um achado que emergiu das análises laboratoriais no Instituto Evandro Chagas, no Pará, abriu um novo e preocupante capítulo na compreensão da miíase auricular. Essa resistência não era apenas um detalhe técnico, sugeria uma capacidade de adaptação surpreendente do parasita, possivelmente impulsionada por pressões ambientais e biológicas na Amazônia. A hipótese que começou a ser investigada era de que as larvas poderiam ter desenvolvido mecanismos de defesa mais robustos devido a exposições anteriores a substâncias presentes no ambiente, ou mesmo por mutações genéticas aceleradas. Essa linha de pesquisa, que se desdobrou em um estudo comparativo com larvas de outras regiões amazônicas, visava determinar se essa resistência era um fenômeno isolado ou um prenúncio de uma evolução em larga escala do parasita, capaz de desafiar os tratamentos convencionais. Ademais, a investigação sobre a origem da infestação de Cláudio Silva revelou um cenário socioambiental preocupante. Na comunidade ribeirinha, onde ele contraiu a miíase, o descarte inadequado de resíduos orgânicos era uma prática corrente, criando um ambiente fértil para a proliferação de insetos vetores e a contaminação da água. O igarapé, que em um primeiro momento parecia um refúgio refrescante, na verdade, funcionava como um vetor silencioso, transportando ovos e larvas em seus estágios iniciais. A elevação da temperatura corporal humana, ao entrar em contato com a água, agia como um gatilho para a eclosão desses ovos, transformando um momento de lazer em uma porta de entrada para a infecção. Essa conexão direta entre condições sanitárias precárias e a disseminação de doenças parasitárias serviu como um alerta contundente para as autoridades de saúde pública da região, que de imediato intensificaram as campanhas de conscientização sobre higiene e manejo de resíduos, especialmente em comunidades de difícil acesso, onde a informação e os recursos são mais limitados. Por conseguinte, a necessidade de um tratamento especializado e a complexidade do caso de Cláudio Silva impulsionaram a criação de um centro de referência em doenças tropicais em Manaus. O Hospital Adventista, em colaboração com a Universidade Federal do Amazonas, estabeleceu um programa de atendimento multidisciplinar. Este centro reuniu especialistas de diversas áreas, dermatologistas, infectologistas, neurologistas e psicólogos,
com o objetivo de oferecer um cuidado integral para casos complexos de parasitoses e outras doenças endêmicas. Tornou-se rapidamente um polo de excelência, atraindo profissionais e pacientes de toda a região norte do Brasil e aprimorando significativamente o diagnóstico e o tratamento de condições que até então eram frequentemente negligenciadas ou subestimadas. A história de Cláudio, que começou com uma coceira aparentemente inofensiva, desencadeou uma transformação na abordagem da saúde em uma das regiões mais desafiadoras do país, demonstrando o poder da conscientização e da ação médica coordenada. Nesse contexto de inovação e resposta a desafios de saúde pública, a experiência de Cláudio e a urgência em encontrar soluções inspiraram o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica. Um grupo de estudantes de tecnologia da UFAM concebeu um aplicativo móvel de triagem de sintomas dermatológicos, denominado Pele Saudável Amazônia. Essa plataforma inovadora permite aos usuários inserir informações detalhadas sobre seus sintomas, incluindo a possibilidade de enviar fotografias das lesões para uma análise preliminar baseada em inteligência artificial. Em casos que apresentem suspeita de miíase ou outras parasitoses, o aplicativo automaticamente direciona o usuário para os centros de saúde mais próximos ou para especialistas qualificados. Essa iniciativa tecnológica é um exemplo notável de como a união entre a medicina e a tecnologia pode superar barreiras geográficas e socioeconômicas, levando informação vital e assistência médica a áreas remotas, democratizando o acesso à saúde e agilizando o processo de diagnóstico e tratamento. A descoberta da resistência das larvas da Dermatobia hominis a certos compostos orgânicos, um achado que emergiu das análises laboratoriais no Instituto Evandro Chagas, no Pará, abriu um novo e preocupante capítulo na compreensão da miíase auricular. Essa resistência não era apenas um detalhe técnico, sugeria uma capacidade de adaptação surpreendente do parasita, possivelmente impulsionada por pressões ambientais e biológicas na Amazônia. A hipótese que começou a ser investigada era de que as larvas poderiam ter desenvolvido mecanismos de defesa mais robustos devido a exposições anteriores a substâncias presentes no ambiente, ou mesmo por mutações genéticas aceleradas. Essa linha de pesquisa, que se desdobrou em um estudo comparativo com larvas de outras regiões amazônicas, visava determinar se essa resistência era um fenômeno isolado ou um prenúncio de uma evolução em larga escala do parasita, capaz de desafiar os tratamentos convencionais. Ademais, a investigação sobre a origem da infestação de Cláudio Silva revelou um cenário socioambiental preocupante. Na comunidade ribeirinha, onde ele contraiu a miíase, o descarte inadequado de resíduos orgânicos era uma prática corrente, criando um ambiente fértil para a proliferação de insetos vetores e a contaminação da água. O igarapé, que em um primeiro momento parecia um refúgio refrescante, na verdade, funcionava como um vetor silencioso, transportando ovos e larvas em seus estágios iniciais. A elevação da temperatura corporal humana, ao entrar em contato com a água, agia como um gatilho para a eclosão desses ovos, transformando um momento de lazer em uma porta de entrada para a infecção. Essa conexão direta entre condições sanitárias precárias e a disseminação de doenças parasitárias serviu como um alerta contundente para as autoridades de saúde pública da região, que de imediato intensificaram as campanhas de conscientização sobre higiene e manejo de resíduos, especialmente em comunidades de difícil acesso, onde a informação e os recursos são mais limitados. Por conseguinte, a necessidade de um tratamento especializado e a complexidade do caso de Cláudio Silva impulsionaram a criação de um centro de referência em doenças tropicais em Manaus.
O Hospital Adventista, em colaboração com a Universidade Federal do Amazonas, estabeleceu um programa de atendimento multidisciplinar. Este centro reuniu especialistas de diversas áreas, dermatologistas, infectologistas, neurologistas e psicólogos, com o objetivo de oferecer um cuidado integral para casos complexos de parasitoses e outras doenças endêmicas. Tornou-se rapidamente um polo de excelência, atraindo profissionais e pacientes de toda a região norte do Brasil e aprimorando significativamente o diagnóstico e o tratamento de condições que até então eram frequentemente negligenciadas ou subestimadas. A história de Cláudio, que começou com uma coceira aparentemente inofensiva, desencadeou uma transformação na abordagem da saúde em uma das regiões mais desafiadoras do país, demonstrando o poder da conscientização e da ação médica coordenada. Nesse contexto de inovação e resposta a desafios de saúde pública, a experiência de Cláudio e a urgência em encontrar soluções inspiraram o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica. Um grupo de estudantes de tecnologia da UFAM concebeu um aplicativo móvel de triagem de sintomas dermatológicos, denominado Pele Saudável Amazônia. Essa plataforma inovadora permite aos usuários inserir informações detalhadas sobre seus sintomas, incluindo a possibilidade de enviar fotografias das lesões para uma análise preliminar baseada em inteligência artificial. Em casos que apresentem suspeita de miíase ou outras parasitoses, o aplicativo automaticamente direciona o usuário para os centros de saúde mais próximos ou para especialistas qualificados. Essa iniciativa tecnológica é um exemplo notável de como a união entre a medicina e a tecnologia pode superar barreiras geográficas e socioeconômicas, levando informação vital e assistência médica a áreas remotas, democratizando o acesso à saúde e agilizando o processo de diagnóstico e tratamento. Além disso, a repercussão do caso de Cláudio Silva transcendeu as fronteiras da medicina e da tecnologia, alcançando o âmbito da pesquisa acadêmica e da legislação. As autoridades sanitárias estaduais, munidas dos dados coletados na comunidade ribeirinha, iniciaram um processo de revisão das normativas de saneamento básico e controle de vetores em áreas de risco. A proposta em discussão no Legislativo Estadual visava a criação de um programa de monitoramento contínuo de parasitas tropicais, com foco especial em espécies com potencial de infecção humana, como a Dermatobia hominis. Este programa incluiria a análise periódica de amostras ambientais e a capacitação de agentes de saúde para a detecção precoce de focos de infestação, prevenindo assim futuras epidemias e protegendo as populações mais vulneráveis. Outro sim, a história de Cláudio, serviu como um estudo de caso para a comunidade científica internacional. O Journal of Tropical Medicine não apenas publicou o relato detalhado do caso, mas também o utilizou como ponto de partida para uma série de artigos de revisão sobre miíase em diferentes partes do mundo. Especialistas de países como Nigéria, Índia e Tailândia, onde a incidência de doenças parasitárias é alta, entraram em contato com a equipe médica de Manaus para trocar experiências e discutir estratégias de prevenção e tratamento. Essa colaboração global permitiu a elaboração de diretrizes internacionais mais eficazes para o manejo da miíase, estabelecendo um novo padrão de cuidado e pesquisa em doenças tropicais negligenciadas. Por conseguinte, a necessidade de um tratamento especializado e a complexidade do caso de Cláudio Silva não apenas impulsionaram a atenção médica, mas também catalisaram a criação de um centro de referência em doenças tropicais em Manaus. O Hospital Adventista, em colaboração estratégica com a Universidade Federal do Amazonas, estabeleceu um programa de atendimento multidisciplinar.
Este centro reuniu uma equipe de especialistas de diversas áreas: dermatologistas, infectologistas, neurologistas e psicólogos, com o objetivo primordial de oferecer um cuidado integral e abrangente para casos complexos de parasitoses e outras doenças endêmicas da região. O centro rapidamente se consolidou como um polo de excelência, atraindo não apenas profissionais de saúde e pacientes de toda a região norte do Brasil, mas também contribuindo para aprimorar significativamente o diagnóstico e o tratamento de condições que até então eram frequentemente negligenciadas ou subestimadas devido à falta de recursos especializados. A história de Cláudio, que se iniciou com uma coceira aparentemente inofensiva, desencadeou uma transformação notável na abordagem da saúde em uma das regiões mais desafiadoras do país, demonstrando o poder da conscientização pública e da ação médica coordenada na superação de adversidades. Para além da dimensão clínica e tecnológica, o caso de Cláudio Silva trouxe à tona a importância da pesquisa epidemiológica em áreas remotas e a necessidade de um mapeamento mais preciso da incidência de doenças parasitárias. A equipe de epidemiologistas enviada à comunidade ribeirinha, ao identificar outros casos menos avançados de miíase, percebeu a urgência em estender a vigilância sanitária para regiões adjacentes. Utilizando drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores térmicos, os pesquisadores começaram a mapear áreas de risco, identificando corpos d'água com potencial de contaminação e focos de proliferação de insetos vetores. Essa abordagem inovadora permitiu uma intervenção proativa, com a distribuição de repelentes, materiais educativos e a oferta de consultas médicas em locais de difícil acesso, antecipando surtos e protegendo populações vulneráveis, antes mesmo que os sintomas se manifestassem de forma grave. A utilização de tecnologia de ponta para a vigilância sanitária em áreas de difícil acesso representou um avanço significativo na prevenção de doenças tropicais. Outro sim, a repercussão do caso de Cláudio Silva transcendeu as fronteiras da medicina e da tecnologia, alcançando o âmbito da pesquisa acadêmica e da legislação. As autoridades sanitárias estaduais, munidas dos dados coletados na comunidade ribeirinha, iniciaram um processo de revisão das normativas de saneamento básico e controle de vetores em áreas de risco. A proposta em discussão no Legislativo Estadual visava a criação de um programa de monitoramento contínuo de parasitas tropicais, com foco especial em espécies com potencial de infecção humana, como a Dermatobia hominis. Este programa incluiria a análise periódica de amostras ambientais e a capacitação de agentes de saúde para a detecção precoce de focos de infestação, prevenindo assim futuras epidemias e protegendo as populações mais vulneráveis, especialmente aquelas que residem em áreas de difícil acesso e com pouca infraestrutura de saúde. A legislação proposta reflete uma resposta direta às lições aprendidas com o caso, visando a prevenção a longo prazo e a proteção comunitária. A perspectiva psicológica do caso também ganhou destaque, evidenciando a profunda conexão entre a saúde física e mental. O desenvolvimento da fobia severa de insetos em Cláudio, uma reação compreensível ao trauma vivido, abriu um campo de estudo para os psicólogos sobre o impacto de infestações parasitárias na saúde mental. A doutora Sofia Mendes, psicóloga que acompanhou Cláudio durante sua recuperação, publicou um artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria sobre a necessidade de integrar o suporte psicológico aos tratamentos médicos de doenças parasitárias.
O estudo ressalta a importância de abordar não apenas os sintomas físicos, mas também as angústias, medos e traumas que essas experiências podem gerar, promovendo uma recuperação mais completa e duradoura, que abranja tanto o corpo quanto a mente. A experiência de Cláudio, portanto, não se limitou a uma batalha contra um parasita, mas se tornou um estudo de caso sobre a resiliência humana diante de adversidades biológicas e psicológicas, demonstrando que a cura completa envolve aspectos emocionais e mentais tão cruciais quanto os físicos. A persistência da infecção e a complexidade do caso de Cláudio Silva não se limitaram à remoção das larvas e ao tratamento inicial. A análise laboratorial aprofundada das amostras, realizada no Instituto Evandro Chagas, um renomado centro de pesquisa em doenças tropicais no Pará, revelou uma característica incomum em algumas das larvas extraídas: a presença de uma resistência surpreendente a certos compostos orgânicos. Este achado não foi meramente um detalhe técnico, mas sim um indicativo preocupante da capacidade de adaptação do parasita em ambientes com características específicas. A hipótese que começou a ser investigada era de que as larvas poderiam ter desenvolvido mecanismos de defesa mais robustos, possivelmente como resultado de exposições anteriores a substâncias presentes no ecossistema amazônico, ou mesmo por meio de mutações genéticas aceleradas. Essa linha de pesquisa, que se desdobrou em um estudo comparativo com amostras de larvas coletadas em diversas outras regiões amazônicas, visava determinar se essa resistência era um fenômeno isolado ou um prenúncio de uma adaptação em larga escala do parasita, o que poderia ter implicações significativas para a saúde pública na região, exigindo uma reavaliação das estratégias terapêuticas. Ademais, a investigação sobre as origens da infestação de Cláudio Silva desvendou um cenário socioambiental de grande relevância, que ia além da simples picada de um mosquito. Na comunidade ribeirinha onde ele contraiu a miíase, a prática de descarte inadequado de resíduos orgânicos era uma realidade comum. Essa conduta criava um ecossistema propício para a proliferação de insetos vetores, como mosquitos, e, consequentemente, para a contaminação da água. O igarapé, que a princípio parecia um refúgio refrescante e um elemento natural de lazer, na verdade, atuava como um vetor silencioso, transportando ovos e larvas em seus estágios iniciais. A elevação da temperatura corporal humana, ao entrar em contato com a água, agia como um gatilho para a eclosão desses ovos, transformando um momento de descontração em uma porta de entrada para a infecção parasitária. Essa intrínseca conexão entre as condições sanitárias precárias e a disseminação de doenças tropicais serviu como um alerta contundente para as autoridades de saúde pública da região, que de imediato intensificaram as campanhas de conscientização sobre higiene e manejo de resíduos, com um foco especial nas comunidades de difícil acesso, onde a informação e os recursos para a prevenção são mais limitados. Mas a vulnerabilidade à exposição a esses riscos é significativamente maior. Por conseguinte, a necessidade de um tratamento especializado e a complexidade do caso de Cláudio Silva não apenas impulsionaram a atenção médica, mas também catalisaram a criação de um centro de referência em doenças tropicais em Manaus. O Hospital Adventista, em colaboração estratégica com a Universidade Federal do Amazonas, estabeleceu um programa de atendimento multidisciplinar. Este centro reuniu uma equipe de especialistas de diversas áreas: dermatologistas, infectologistas, neurologistas e psicólogos, com o objetivo primordial de oferecer um cuidado integral e abrangente para casos complexos de parasitoses e outras doenças endêmicas da região.
O centro rapidamente se consolidou como um polo de excelência, atraindo não apenas profissionais de saúde e pacientes de toda a região norte do Brasil, mas também contribuindo para aprimorar significativamente o diagnóstico e o tratamento de condições que até então eram frequentemente negligenciadas ou subestimadas devido à falta de recursos especializados. A história de Cláudio, que se iniciou com uma coceira aparentemente inofensiva, desencadeou uma transformação notável na abordagem da saúde em uma das regiões mais desafiadoras do país, demonstrando o poder da conscientização pública e da ação médica coordenada na superação de adversidades. Para além da dimensão clínica e tecnológica, o caso de Cláudio Silva trouxe à tona a importância da pesquisa epidemiológica em áreas remotas e a necessidade de um mapeamento mais preciso da incidência de doenças parasitárias. A equipe de epidemiologistas enviada à comunidade ribeirinha, ao identificar outros casos menos avançados de miíase, percebeu a urgência em estender a vigilância sanitária para regiões adjacentes. Utilizando drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores térmicos, os pesquisadores começaram a mapear áreas de risco, identificando corpos d'água com potencial de contaminação e focos de proliferação de insetos vetores. Essa abordagem inovadora permitiu uma intervenção proativa, com a distribuição de repelentes, materiais educativos e a oferta de consultas médicas em locais de difícil acesso, antecipando surtos e protegendo populações vulneráveis antes mesmo que os sintomas se manifestassem de forma grave. A utilização de tecnologia de ponta para a vigilância sanitária em áreas de difícil acesso representou um avanço significativo na prevenção de doenças tropicais, mostrando como a inovação pode ser uma aliada poderosa na saúde pública. Outro sim, a repercussão do caso de Cláudio Silva transcendeu as fronteiras da medicina e da tecnologia, alcançando o âmbito da pesquisa acadêmica e da legislação. As autoridades sanitárias estaduais, munidas dos dados coletados na comunidade ribeirinha, iniciaram um processo de revisão das normativas de saneamento básico e controle de vetores em áreas de risco. A proposta em discussão no Legislativo Estadual visava a criação de um programa de monitoramento contínuo de parasitas tropicais, com foco especial em espécies com potencial de infecção humana, como a Dermatobia hominis. Este programa incluiria a análise periódica de amostras ambientais e a capacitação de agentes de saúde para a detecção precoce de focos de infestação, prevenindo assim futuras epidemias e protegendo as populações mais vulneráveis, especialmente aquelas que residem em áreas de difícil acesso e com pouca infraestrutura de saúde. A legislação proposta reflete uma resposta direta às lições aprendidas com o caso, visando a prevenção a longo prazo e a proteção comunitária, demonstrando como a experiência individual pode gerar mudanças sistêmicas com impacto coletivo. A perspectiva psicológica do caso também ganhou destaque, evidenciando a profunda conexão entre a saúde física e mental. O desenvolvimento da fobia severa de insetos em Cláudio, uma reação compreensível ao trauma vivido, abriu um campo de estudo para os psicólogos sobre o impacto de infestações parasitárias na saúde mental. A doutora Sofia Mendes, psicóloga que acompanhou Cláudio durante sua recuperação, publicou um artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria sobre a necessidade de integrar o suporte psicológico aos tratamentos médicos de doenças parasitárias. O estudo ressalta a importância de abordar não apenas os sintomas físicos, mas também as angústias, medos e traumas que essas experiências podem gerar, promovendo uma recuperação mais completa e duradoura, que abranja tanto o corpo quanto a mente.
A experiência de Cláudio, portanto, não se limitou a uma batalha contra um parasita, mas se tornou um estudo de caso sobre a resiliência humana diante de adversidades biológicas e psicológicas, demonstrando que a cura completa envolve aspectos emocionais e mentais tão cruciais quanto os físicos, e que o apoio psicológico é um componente indispensável no processo de reabilitação. Ao contemplarmos a trajetória percorrida, percebemos que os múltiplos fios narrativos, outrora dispersos, agora se entrelaçam de maneira inegável, tecendo um painel complexo de interconexões. A jornada nos conduziu por um labirinto de detalhes, onde a aparente simplicidade de um sintoma inicial gradualmente cedeu espaço à revelação de uma intrincada rede de fatores biológicos, ambientais e até mesmo comportamentais. Cada observação, cada dado técnico, cada reflexão clínica, ao se somar, tem construído um edifício de compreensão que nos aproxima de um entendimento mais profundo da situação em tela. A forma como a natureza manifesta seus desafios e como o corpo humano responde a eles revela uma dinâmica surpreendente, onde o microscópico pode ter repercussões macroscópicas e onde a interdependência entre os seres vivos e seu meio ambiente se manifesta de maneiras, por vezes, assustadoras. Nessa tessitura, a importância da atenção aos sinais, por mais sutis que sejam, emerge como um fio condutor essencial. O que inicialmente pode ser relegado ao esquecimento como uma irritação passageira, pode, com o tempo e a ausência de um olhar mais atento, desdobrar-se em consequências de proporções inimagináveis. Essa perspectiva nos convida a uma reavaliação da nossa própria vigilância sobre os processos corporais, incentivando uma postura mais proativa e informada diante de qualquer anomalia, por menor que pareça. É como observar uma pequena rachadura em uma estrutura imponente, aparentemente insignificante no início, mas que, se ignorada, pode comprometer a integridade de todo o edifício. Essa convergência de percepções nos prepara para um momento crucial de síntese, onde as implicações do que foi explorado ganham contornos mais definidos e se preparam para ecoar em reflexões futuras. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que as diversas facetas apresentadas não são eventos isolados, mas sim partes integrantes de um todo maior. As interconexões entre o ambiente, a biologia e a resposta humana, outrora vistas como elementos distintos, agora se fundem em uma narrativa coesa, onde cada parte influencia e é influenciada pelas demais. Essa convergência de ideias nos aproxima de uma compreensão mais holística, permitindo-nos antecipar a relevância das conclusões que se avizinham. A maneira como a ciência se debruça sobre os mistérios da vida e como a experiência humana se entrelaça com esses processos nos oferece um panorama que transcende o caso em si, tocando em aspectos universais da existência e da nossa relação com o mundo natural. À medida que nos aproximamos do desfecho, o peso e a relevância de cada elemento discutido se intensificam, preparando o terreno para uma consideração final que busca consolidar o aprendizado e inspirar uma nova perspectiva. A história de Cláudio Silva, que começou com uma coceira aparentemente inofensiva atrás da orelha, transcende a narrativa de um caso médico isolado para se tornar um poderoso lembrete da intrincada dança entre a vida humana e o vasto, e por vezes imprevisível mundo natural. A jornada, desde os primeiros sintomas até a completa recuperação, desvendou não apenas a presença de um parasita, mas também a profunda interconexão entre fatores ambientais, sanitários e a própria biologia humana. A Amazônia, com sua beleza exuberante e sua biodiversidade inigualável,
Revelou-se também um ecossistema onde os desafios à saúde podem ser tão complexos quanto fascinantes, exigindo vigilância constante e um profundo respeito pela natureza e suas complexidades. A descoberta da resistência das larvas da Dermatobia hominis e a identificação de práticas socioambientais inadequadas na comunidade ribeirinha pintaram um quadro mais amplo, onde a saúde individual está intrinsecamente ligada à saúde coletiva e à integridade do meio ambiente. A experiência vivida pela família Silva e a subsequente resposta médica e científica ressaltam a importância vital da educação sanitária e da conscientização pública. A identificação de outras pessoas com sintomas similares na mesma comunidade sublinha a necessidade premente de intervenções proativas e de um mapeamento epidemiológico mais robusto em áreas remotas. A utilização de tecnologias inovadoras, como drones para vigilância sanitária e o desenvolvimento de aplicativos para triagem de sintomas, demonstram como a ciência e a tecnologia podem ser aliadas poderosas na prevenção de doenças e na democratização do acesso à saúde, superando barreiras geográficas e socioeconômicas. A criação do Centro de Referência em Doenças Tropicais em Manaus, o aprimoramento de protocolos de diagnóstico e a publicação de estudos em revistas científicas de renome são testemunhos do impacto duradouro que um único caso pode ter na evolução da medicina e na proteção de comunidades inteiras. Mais profundamente, a história de Cláudio Silva nos convida a refletir sobre a fragilidade da nossa existência e a força da resiliência humana. Batalha contra um parasita minúsculo, mas implacável. Não foi apenas física, mas também psicológica. A fobia desenvolvida por Cláudio e a necessidade de suporte psicológico integrado ao tratamento médico destacam a importância de uma abordagem holística da saúde, que reconheça a interdependência entre o corpo, a mente e o ambiente. A experiência transformou não apenas a saúde de Cláudio, mas também a de sua filha Marina, que se tornou uma defensora da educação sanitária, e a de toda uma comunidade que passou a ter maior consciência sobre os riscos e a importância da prevenção. O que começou como um incômodo na orelha evoluiu para uma lição de vida sobre a importância de não subestimar os sinais do corpo, de buscar conhecimento e de agir coletivamente para proteger a saúde e o bem-estar. A verdadeira prática começa agora, com a internalização dessas lições. A vigilância sobre a própria saúde, a atenção aos detalhes, a busca por informação confiável e a valorização da ciência e da colaboração são ferramentas essenciais na nossa jornada diária. A história de Cláudio Silva, com suas reviravoltas e desdobramentos, não é apenas um relato de um caso médico surpreendente, mas um convite à reflexão sobre nossa relação com o mundo natural e sobre a responsabilidade que compartilhamos em proteger tanto a nós mesmos quanto o planeta que habitamos. Que a força e a recuperação de Cláudio, aliadas à dedicação incansável dos profissionais de saúde e à capacidade de inovação que a ciência demonstra, sirvam como inspiração para enfrentarmos os desafios futuros com sabedoria, coragem e um profundo senso de comunidade.